Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá chegando o Dia das Crianças, né? Chegando o Dia das Crianças e dia 12 de agora de outubro, o Dia das Crianças, né? E aqui no Brasil também, todas as crianças brincam e gostam de brincar no dia 12, né? Então, eu vou aqui aconselhar para vocês aqui de Cuiabá, Mato Grosso, sobre essa lojinha aqui, ó. Essa lojinha aqui é a Limãozinho Kids, tá? Que fica aqui no CPA 2, na Avenida Brasil, tá? 500, qual é o nome? 512, alô, 512 ou 500, 512, tá? Limãozinho Kids, lá você vai encontrar toda a roupinha, toda a beca que você precisa ir pro seu filhotinho, tá? Para o seu filho, para sua filhinha, seu bebê, sua bebê, sua criança, tá? Limãozinho Kids, moda infanto-juvenil lá, a Limãozinho Kids. Chega lá, você procura a Jéssica. Jéssica, que é a proprietária, gerente, vendedora, ela vai te atender com o maior carinho do mundo ali no Limãozinho Kids, aqui na Avenida Brasil, CPA 2. Aqui tá falando CPA 1, mas é CPA 2 ali, né? É Avenida Brasil ali. Alguém errou aqui quando foi fazer esse cartãozinho aqui. Então vai lá, procura a Jéssica, tá? Nesse número aqui, ó. Você também pode chegar lá e... Ah, você não vai lá, mas você tá procurando uma certa roupa. Aí você liga no WhatsApp. Ó o WhatsApp da Jéssica aí, tá? Ó, o WhatsApp de lá, tá? Do Limãozinho Kids. 99209 9025. 99209 9025, tá? Com o DDD aqui de Cuiabá, né? O 65, tá bom? Limãozinho Kids. Lá você vai encontrar aquela bequinha, aquela beca que a sua filhinha, que o seu filhinho querem, né? E que precisam. Você, pai, mãe, sabe? No Dia das Crianças tem que dar presente para as crianças, né? Tem que dar brinquedos para elas, tem que sair com elas, mas também dar aquela bequinha, né? Aquela beca desse ano aqui de 2025. Um abraço, um beijo. Limãozinho Kids, espera por você. Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas só seguir e contar. Porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser. Sua bondade vai me salvar. Na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lago marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o lago marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Fala, empresário. Já sabe. E amigo, amiga, como é que vai você, internauta? Vamos lá, conectados hoje, né? Ontem aí, bastante notícias interessantes, né? Aquela mega operação da polícia, São Paulo e do Amazonas, né? Eu pensava que estava atrás de alguns enganadores aí, né? Mas na verdade estava atrás de pedófilos, ó. Uma rede de pedófilos no Brasil todinho, né? Eu queria que a Polícia Federal fizesse uma mega operação dessa para desbaratar todo político corrupto do Brasil. Ia ter que começar lá pelo Planalto, né? Tinha que ver lá pela CPMI do INSS, né? Descobrir realmente são os caras que mais ganharam com essa crise aí do INSS, né? Será que o filho do Lula não está envolvido, não? Será que o irmão do Lula não está envolvido, não? Né?
Será que gente lá do Planalto não está envolvida com essa roubalheira aí dos aposentados, né? Aí que fizesse uma mega operação, né? Pegar pedófilo, né? E pegar corrupto também. E olha, e corrupção em certos países do mundo é considerado crime hediondo, né? Quando o cara lá é pego em algum esquema, em alguns países do mundo, quando o cara é pego assim, em algum esquema de corrupção, ele sente tanta vergonha que ele vai lá e se... Araquiri que fala. Ele acaba se suicidando, ele se matando, né? Em alguns países onde existe realmente educação, né? Existe uma cultura de educação, os caras, acho que no Japão, se eu não me engano, o cara faz o araquiri. Ele vai lá e pega uma espada, não tem aquelas espadas assim acho que é ninja, né? Espada de ninja. Ele vai e se mata, faz o araquiri, né? Então, porque foi pego em esquema de corrupção. Aqui no Brasil é o seguinte, esquema de corrupção aqui já se tornou uma coisa assim corriqueira, né? Já é uma coisa assim tão banalizada que todo mundo é corrupto, né? Eu não sou, não sei se você é, mas eu não sou. Então, político corrupto, quando for pego em esquema de corrupção, ele, parentes dele, tem que fazer o araquiri, né? Tem que se suicidar e sumir da vida pública, tem que ter um pouquinho de vergonha na cara, né? E some da vida pública. Mas não, esses caras nas próximas eleições estão lá de novo, para enganar você de novo. Agora, a besta de você brasileiro, que é votante, que é eleitor, e continua votando nesses canalhas. Gente que você sabe que é ladrão, que é corrupto. E você insiste em estar defendendo esse tipo de gente, né? O Brasil está tão idiotizado, o povo do Brasil está tão assim, são analfabetos funcionais, que é o seguinte... Quando você vai falar sobre saúde com eles, eles vêm falando sobre Bolsonaro, eles vêm falando sobre Lula, eles vêm falando sobre... Cara, deixa de ser idiota, político não está nem aí com você. Político, quando ele está no poder, ele nem lembra que você existe. O político só vai lembrar que você existe quando chega no ano da eleição, quando vem a campanha política. No Brasil é assim. Deixa de ser otário e fica votando nos mesmos sempre. Muda, ô cabeção, cabeçona, muda. Né? Muda, sabe? Se for o caso, se não encontrar dentre esses nenhum honesto, nenhum que não seja ladrão, corrupto, não vota mais, não vai votar, pô. Entendeu? Não vai votar. Agora fica teimoseando, destruindo o Brasil, destruindo a si próprio, né? Se suicidando, né? Votando sempre dos mesmos canalhas, dos mesmos ladrões, corruptos. Já está comprovado que o cara é corrupto. Só no primeiro... Eu era petista, deixa eu falar para você, eu era petista. No primeiro ano do mandato de Lula, quando o Lula venceu a eleição, ele tentou 5 vezes. Né? Na 5ª vez ele conseguiu ser presidente do Brasil. Aí no primeiro ano estourou o escândalo do mensalão. Lembra disso? No primeiro mandato de Lula? Quando estourou o escândalo do mensalão e foi comprovado que Lula estava comprando deputados, votos de deputados lá no Congresso Nacional, eu saí fora, cara. E que por trás dele estava o Zé Dirceu, aquele terrorista, né, treinado em Cuba, treinado pela União Soviética. Eu saí fora do PT. Eu fui lá aqui na regional do PT aqui em Cuiabá e pedi desfiliação. Desfiliação. Eu era um dos apoiadores do Sivaldo, que recebeu 2 tiros na cabeça por um candidato do PT também, que disputava a vereança aqui em Cuiabá. O Sivaldo me chamava de pastor. Pastor, eu andava com o Sivaldo para lá e para cá, naquele fusquinha dele lá, naquele carrinho dele. Eu saí fora de partido político, saí fora de PT, porque eu descobri que só tinha ladrão, bandido ali dentro. E o que o principal dele era o líder máximo deles, que era o Zé Dirceu e o Lula. Canalhas, bandidos, ladrões, e até hoje estão roubando o Brasil. E o brasileiro insiste, cara, em votar essa gente, em votar nessa gente. Cara, os caras te roubou por mais de 20 anos, te roubando, tirando mais de 40% daquilo que você fatura durante o ano, só em impostos. Mais de 40% daquilo que você fatura durante um ano, só em impostos, e você continua zebrudo, votando nele só porque ele te dá Bolsa Família, te dá uma bolsa esmola. Ele inventou a esmola no Brasil. Brasileiro hoje vive de esmola, principalmente os pobres, né? Os pobrezinhos aí, os miseráveis que não têm estudo, ignorantes, vivem do Bolsa Esmola, que chama-se Bolsa Família. Isso é comprar voto, isso é corrupção, isso é ser corrupto. E se você aceita isso, você é corruptor. Você também é corrupto. Então a pessoa que aceita Bolsa Esmola, Bolsa Família, e não vai trabalhar, não vai dar um jeito na sua vida, é corrupto também. Eu não aceito essas coisas. Eu aceito só aquilo que eu mereço. Por meritocracia, por trabalho, por esforço, por estudo. Entendeu?
Eu não aceito esmola, cara, porque eu não sou pedinte, eu não sou pedindo esmola. E se você aceita esmola é porque você é safado também. Podia trabalhar e não trabalha. Agora, quem merece, quem está doente, né, quem nasceu com algum defeito físico, tudo bem, tem que receber. Né? É dever do governo ajudar essas pessoas. É dever de cada um de nós ajudar quem precisa. Quem não precisa, que pode trabalhar, que pode estudar, que não precisa, tem que se ver livre disso aí e ganhar as coisas que você tem, o que você adquirir, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. Não aceitar esmola de governo nenhum, nem Bolsonaro, nem Lula. Eu me decepcionei quando o governo começou a dar, em vez de Bolsa Família, deu Bolsa, não sei o que lá, Brasil, o presidente passado. Ali já começou a me decepção com o tal do Bolsonaro. Por ali. Não tem que dar não, sabe? Tem que ensinar o povo a trabalhar. Tem que dar possibilidade do povo estudar e trabalhar. E você não tem que receber nada para estudar, não. A educação, a instrução tem que ser gratuita. Está garantida na nossa Constituição. Não precisa dar esmola para estudante estudar, não. Está dando agora bolsa, como que é o nome da bolsa? Pé de meia. Ah, deixa ser safado, Lula. Dando pé de meia. Comprando os estudantes para votar nele, para votar no PT na próxima eleição. Comprando você para você votar. Fica sempre escravo e servo desse partido maligno, que é um partido socialista comunista. Sai fora, gente. Você tem que conseguir as coisas pelos seus méritos, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Tudo que você conseguir na vida. E se você consegue viver, é porque Deus está abençoando para você estar vivo ouvindo essas palavras agora. Deixa de ficar aceitando bolsa esmola. Que isso é humilhante, está humilhando você. Todo mês o governo humilha você. Agora está humilhando os estudantes também, oferecendo lá o pé de meia. Você precisa de pé de meia, rapaz? Você não tem condições não psicológicas e intelectuais e físicas para você ganhar a vida por você mesmo, pelo seu próprio esforço? Tem orgulho. Está destruindo, tirando o orgulho do povo brasileiro. É humilhante tudo isso que a gente vê. Agora quando a gente vai lá fora e fala que isso acontece aqui no Brasil, o estrangeiro fala, meu Deus, isso acontece mesmo lá? Quando você fala nos Estados Unidos que isso está acontecendo aqui no Brasil, eles perguntam assim, rapaz, é isso mesmo que o governo lá faz? Faz. E o povo aceita? Fala, aceita. Não acredito. Eles ficam estupefatos. Quando você conta o que acontece aqui no Brasil, você fala, não, é isso mesmo? Humilhando o povo. Agora está humilhando o estudante para você votar nele na próxima eleição. Presta atenção, estudante. Tenha um pouquinho de dignidade, de autorrespeito, de senso de autorrespeito. Entendeu? Para de ficar puxando o saco de homens, de políticos e comece a mexer seu corpo. Vai trabalhar, vai estudar, porque só o trabalho dignifica o homem. Eu comecei a trabalhar na minha vida com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Tá? Eu trabalhei de empacotador de caixas de mercado, de mercearia. Depois eu fui trabalhar de office boy na Global Empreendimentos. É uma empresa, uma construtora aqui de Cuiabá. Fui boy lá na Global. Eu trabalhava de boy o dia inteiro e à noite eu ia estudar. Porque tive uma permissão. Meu pai faleceu, né? Eu era sou o filho mais velho de uma família de sete crianças. Eu sou mais velho, então eu tive que sair para trabalhar para ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Eu tinha 13 anos naquela época. 13 anos, tá bom? Estudei, me esforcei, trabalhei e fiz tudo isso aí. E fui reconhecido? Não. As primeiras pessoas que não vão te reconhecer por tudo que você faz são pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Sabe por quê? Porque Jesus predicou isso aí. Jesus falou, predisse, tá? Ele falou assim, ó. Um profeta não será reconhecido no meio da sua família, no meio da sua própria casa. Se você quer ser profeta, você quer ser alguém, vai para longe, vai comunicar o evangelho para outras pessoas bem longe, entendeu? Porque os seus próprios irmãos virarão contra você. Você sabia disso ou não? Isso é profético, está na Bíblia. A sua própria casa não te vai reconhecer, não te reconhecerá. Então presta atenção. Quem tem que dar o jeito no corpo é você. E com a ajuda de quem? De Deus, tá? Porque Ele que mantém você, que mantém o ar que você respira. Nós precisamos de 4 coisas, né? É o ar, a água, a luz. Né? 3 coisas, aliás. É ar, água e luz que nós precisamos. E essas coisas Deus nos dá. Jesus nos dá. Jesus é a luz do mundo. Ele fala que nós temos que ser a luz do mundo. Jesus é a água viva. Quem tomar dessa água jamais
morrerá. Então tomar a água viva de Cristo Jesus, né? E o ar, Jesus é o sopro de Deus, é o ar de Deus que mantém você vivo. Então, tudo na vida você tem que depender dele, meu querido, minha querida. É só dele. Jesus, Deus, nosso Criador, tá bom? Vamos à meditação de hoje. Ontem foi quarta-feira, nós falamos sobre viagens num tempo, lembra de ontem? E hoje é sobre o problema do otimismo, né? O problema do otimismo. Quinta-feira. Até o otimismo é problema? Vamos ver aqui. Hoje é 9 de outubro, dia 9 de outubro. Com a tristeza do rosto se melhora o coração. Como assim? Com a tristeza do rosto se melhora o coração. Eclesiastes capítulo 7, verso 3. Isso aqui é filosofia salomônica, né? Isso aqui são palavras de Salomão, filho de Davi. O que Deus quer nos dizer com essas palavras de Salomão? Seria o livro de Eclesiastes um elogio ou pessimismo? Para responder a isso, é importante compreender um pouco a psicologia do otimismo. Você se surpreenderá ao descobrir que é recomendável ser um pouco pessimista. Como assim? Existe um lado bom no pessimismo? Na Roma Antiga, os optimi, O-P-T-I-M-I, tá? Na Roma Antiga, os optimi, ou otimistas, eram aqueles cidadãos que pertenciam à elite moral do império. Os aristocratas, capazes de encontrar soluções e ajudar o povo inferior. Já os pessimi eram as pessoas indignas, cruéis e criminosas. Hoje é diferente. Pessimistas são os que choram, enquanto os otimistas são aqueles que vendem lenços. Mas considerando que o choro também faz parte da vida de pessoas normais, não sei se são normais assim, não seria o pessimista com sua capacidade de expressar emoção e choro aquele que se humilhou mais do que o otimista, que aparenta estar acima de tudo isso? Bom, gente, quem está escrevendo isso aqui e que tem a demonstração dessa filosofia de vida aqui é um cara que sofre de depressão. Ele mesmo já confessou várias vezes em podcasts e tudo mais que ele é depressivo, tá? Então quem está falando isso aqui é o Rodrigo Silva, cientista, Rodrigo Silva e tal, que ele já falou várias vezes que ele tem problema de depressão. Eu também tenho problema de depressão. Então eu não concordo com tudo que o Rodrigo Silva fala aqui na meditação matinal, tá bom? Mas vocês aí vão escutando e vão tirando a sua própria conclusão e tem aí o seu próprio critério de compreensão dos textos dele aqui, tá ok? Joanne Wood, professora de psicologia da Universidade de Waterloo, ele cita só essa psicóloga aqui, ó. No Canadá, Waterloo fica no Canadá, tá? Waterloo é um termo francês, né? Waterloo, no Canadá, depois de vários experimentos comportamentais, concluiu que essa Joanne Wood, ela concluiu o seguinte, que em alguns momentos o otimismo, especialmente quando forçado, tende a piorar a autoestima do indivíduo. Piorar, ela fala aqui, não é melhorar, é piorar a autoestima do indivíduo. A obrigação social de estar sempre bem, de ser superior ao sofrimento e de encarar com otimismo o futuro pode resultar em um efeito negativo. Ou seja, o otimismo em excesso também nos torna ansiosos. Qual o mérito de convencer a nós mesmos de que tudo dará certo quando há inúmeras evidências do contrário? Esse tipo de pensamento nos faz acreditar que, se algo dar errado, por mais normal que seja, será porque não fomos otimistas o bastante para evitar aquilo. Um otimista que exagera nos preceitos da autoajuda estará despreparado diante de qualquer adversidade. É o pensamento deles aqui, gente, tá? Não se trata de criar um falso dilema do tipo tudo ou nada. Você não deve ser nem 100% otimista, nem 100% pessimista, mas sim realista e ter esperança apesar disso. A possibilidade de algo dar errado, mesmo para um filho de Deus, é real. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18.
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então, na verdade, nós não devemos nem ser pessimistas nem otimistas, nós devemos ser realistas com fé, pessoas de fé, né? Pessoas que tenham fé. Gente, eu vou ali só pegar um pouco d'água, que minha boca secou aqui, tá? Fica só aqui, curtindo um pouquinho aqui as palavras aí do Robson, né? Vou aumentar aqui o Robson falando sobre profecia. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente? Aqui minha boca mesmo tá secou mesmo, sério. E eu não tomei minha água hoje ainda. Vamos ver o Robson. Alguns fatores. Primeiro, ele temia perder sua vida, porque ele enganou o irmão. Porque tinha enganado seu irmão. Segundo, ele temia por sua família, pelos seus filhos, porque estava com ele as suas duas esposas, Raquel e Lia, e todos os filhos. Então esses temores amedrontavam sua alma. Terceiro, será que ele obteria o perdão de seu irmão? Será que Deus o perdoará por ter enganado seu irmão? Roubado dele o direito de primogenitura? Essa mesma angústia que Jacó vivenciou. Ele está falando aqui sobre a angústia de Jacó, né? Quando ele passou lá no Val de Jaboque, e ele estava voltando lá para as terras de seu pai, depois que conquistou uma família, né, grande, já é errado, né? Porque 4 esposas, imagina o que ia dar, né? Mais de 12 filhos, e todos eles querendo herança do pai, quando o pai morresse, imagina o que ia dar, né? Só deu coisas erradas. Se você ler a história bíblica, da história de Jacó, né, e seus filhos, a história do povo de Israel, né? Como surge a nação de Israel, você vai ver que só coisa ruim que aconteceu, coisa feia, né? E Deus o tempo todo tentando consertar, fazendo tudo para consertar os malefícios, né, que aquele povo estava fazendo, né? Que Jacó estava fazendo, que Israel estava fazendo. Então, a história de Israel, gente, é uma história que foi escrita para que nós não a repitamos, tá? Para que o mundo não repita. Então, são exemplos bíblicos, né, que a gente lê na Bíblia Sagrada, para que nós não repitamos, não cometamos os mesmos erros que Israel cometeu, certo? Ajuda eu conectados aqui nesse QR Code, tá bom? Que quanto você puder ajudar, nós vamos ficar muito felizes. Lógico, a gente está ganhando, né? Você está ajudando. Então vamos lá, hoje o título de quinta-feira, dia 9, é Graça Surpreendente, o título da lição da Escola Sabatina, tá? É Josué capítulo 9, 21 a 27. Vamos aqui no livro de Josué, no capítulo 9, 25 e 27, diz assim, ó. Verso 25 até o 27. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que Deus lhe escolhesse. Aqui estamos falando dos gibeonitas, né, e o povo daquelas 4 cidades, né, Gileade e tudo mais. Essas pessoas se tornaram escravos, né, e servos do povo de Israel até os dias de hoje, diz aqui a Bíblia, né? Até os dias que esse texto foi escrito lá nos tempos bíblicos, tá bom? Então, trabalhadores, escravos, todos descendentes dos gibeonitas, até hoje dizem por aí, não sei se é verdade isso, né, que eles são empregados, né, trabalham, são pessoas que, incríveis, eles fazem de tudo, mas não conseguem enriquecer, porque eles sempre serão servos e trabalhadores, uma coisa bíblica isso aí. Agora, não sei, né, se é real isso aí, mas acontece, né, às vezes a gente passa por situações na vida que vem lá da nossa ancestralidade, lá da história bem antiga que aconteceu, tá? São coisas que ficam. A pergunta sobre graça surpreendente aqui é a seguinte: como a solução de Josué combinou justiça com graça em relação aos gibeonitas ali? Vamos ver? A resposta sugestiva está aqui na lição mesmo, diz assim, ó. Josué impôs justiça em castigar os gibeonitas, mas ofereceu graça
ao poupá-los na destruição total. Porque Deus deu uma ordem para que eles destruíssem todas as nações, todas as cidades, estados que estavam ali em Canaã, né, na terra de Canaã, que era a terra prometida que Deus daria ao povo de Israel. Né, e de fato deu. Né. Então aqui, mesmo que o povo de Israel quisesse atacar os gibeonitas, eles não podiam fazê-lo por causa do juramento feito pelos chefes da congregação. Os líderes israelitas agiram de acordo com o princípio de um juramento, desde que não envolvesse transgressão ou intenção criminosa. Juízes 11, 29 a 40. Devia ser cumprido, mesmo que levasse a prejuízo pessoal. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai jurar, né? Segundo o Antigo Testamento, ser prudente antes de fazer um juramento e manter o juramento são virtudes do povo de Deus. Salmo 15, 4, Salmo 24, 4, Eclesiastes 5, 2, Eclesiastes 5, 6. Como o juramento foi feito em nome do Senhor, o Deus de Israel, os líderes não podiam voltar atrás. Com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligado ao destino dos gibeonitas. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de Deus, Josué 9, 23, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Os chefes de Israel decretaram que os gibeonitas serviriam a toda a congregação, Josué 9, 21. A resposta de Josué, destacando o serviço para a casa de Deus, em contraste com esse veredito, transformou a maldição em uma bênção potencial para eles. 2 Samuel 6:11. A história posterior de Gibeão revela os altos privilégios religiosos de que a cidade desfrutava, bem como sua lealdade ao povo de Deus. O voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações, de modo que quando os israelitas retornaram do cativeiro babilônico, os gibeonitas estavam entre aqueles que ajudariam a reconstruir Jerusalém. Neemias capítulo 7, verso 25. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, mas somente por causa da graça de Deus. Como historiador, vou pedir aqui para as pessoas que forem escrever as lições, as próximas lições. Eu creio que muitas lições já do futuro já estão escritas, né? Já estão lá, prontas para serem lançadas, mas quando vocês falarem de qualquer tema aqui relacionado à história bíblica, coloque o ano em que isso aconteceu, o ano na história, mais ou menos cerca de tantos anos, até tantos anos, quando fala de gerações, né? Quando fala do cativeiro babilônico, da volta do cativeiro babilônico, ano tal, entendeu? Coloca entre parênteses, para que as pessoas se situem na história toda, não é? É muito importante isso aí, uma informação a mais, tá? É uma sugestão só, ok? Então, os gibeonitas estavam entre aqueles que ajudaram a reconstruir Jerusalém. Suas ações teriam consequências eternamente positivas, segundo a graça de Deus, né? O que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado sua identidade e pedido misericórdia como Raabe fez? Não sabemos, mas não podemos descartar a possibilidade de que até mesmo consultar a vontade de Deus poderia ter livrado os gibeonitas da destruição. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Ver Ezequiel capítulo 18, 23 e Ezequiel 33, 11. Né? Vamos ver esses textos, tá? Ezequiel capítulo 18. Aqui, ó. Ezequiel 18, 23, diz assim, ó, sobre misericórdia que está falando. Tá? 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? É uma pergunta, tá? Ezequiel 33. Vamos lá, 33. Ezequiel
Ezequiel 33. 33:11. 33:11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então aqui Deus, né, dando misericórdia até mesmo ao perverso, né, para que ele se arrependa e volte à vida, né, volte a reviver, e volte a viver uma nova vida, né, uma nova vida. E ele fala a mesma coisa para nós hoje. Se você é perverso, sabe que está vivendo em pecado, está vivendo em relações sexuais ilícitas. Né? Aqui eu vou ser mais contundente. Eu sei que posso até sofrer processo por isso. Mas se você está vivendo no homossexualismo, e você sabe que é perversidade, você sabe que é relação sexual ilícita, que quem é homossexual não entrará no reino de Deus, fora ficarão, lá fala o texto bíblico, né? O apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo João fala isso, o próprio Cristo falou isso aí, né? Esses que praticam o pecado podem se converter e mudar de vida, e Deus pode construir na experiência de vida dele uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, entendeu? E mudar completamente os desejos, as intenções do coração, sabe? Então, há possibilidade de todos serem salvos, desde que se convertam e mudem de vida, porque Deus quer a salvação dos seus filhos, de todos aqueles que gozam do ar, da água, né? Da comida, porque Jesus é o pão da vida, né? Pão do céu, e da luz. Deus nos dá 4 coisas, eu acabei esquecendo, né? Deus nos dá comida, Ele é o pão da vida, Cristo é o pão da vida. Deus nos dá o ar, Ele é o sopro de Deus, né? Jesus é o sopro de Deus, Deus é o sopro de Deus, Jesus é o sopro de Deus. Deus nos dá água, Ele é a água viva, né? Ele é a água viva, né? E Deus nos dá, eu já falei da comida, do sopro, da água, e Deus nos dá luz. Esqueci da luz, né? São os 4 elementos. Isso aí é ácaro, tá? Quando eu espirro assim, é porque no ambiente, eu sou alérgico a ácaro. Você também deve ser. Quando tem um ambiente ácaro, miasmas que voam, coisas que a gente não consegue ver, são seres micro-orgânicos, né? Então a gente espirra, né? O corpo reage expulsando o ácaro que está tentando entrar dentro da gente, espirrando. Então espirre, não tenha vergonha de espirrar, nem de tossir, tá? Não é falta de educação, não. É só ter, né, reação normal do nosso corpo, né? Nosso corpo, quando está debelando aí qualquer tentativa de intrusão, né? Terminando aqui a lição de hoje, devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e justiça. Foi a recusa dos cananeus em se arrepender e seu desafio aos propósitos de Deus que levaram à decisão divina de eliminá-los. O Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, reconheceram a supremacia do povo de Deus, né? Eles reconheceram isso. E eles desejaram paz em vez de rebelião, e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro, né? Então foi um povo sábio, porque quando viu que estava do lado errado, né, pulou para o lado certo, né? Pulou para o exército certo. Então, eu espero que muita gente, né, que esteja assistindo aqui o programa, entenda isso, né? Quando você percebe que você está errado, não permaneça no erro, na teimosia do erro, né? Vai para o lado certo, antes que você seja destruído. Se você percebeu que você está no exército do lado errado e defendendo uma ideologia errada, sai daí e vem para a ideologia certa, vem para o lado certo, né?
Vem pro lado certo da força, como diz o Star Wars, né? Quem já assistiu a série Star Wars está entendendo o que eu estou falando. Quem perguntar que água vermelha é essa que você está tomando? É suco? Não. É água com folhas da flor hibisco, tá? Hibisco. Vamos então às notícias de hoje. Essa foi a lição da Escola Sabatina de hoje, né? Aprendemos mais um pouquinho. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela noite de sono, obrigado por mais um dia. Despertou-me, né, com saúde e com vida, despertou-nos com saúde e com vida. Senhor, abençoa todos os nossos ouvintes, todos os internautas, todas as pessoas que acompanham o Conectados 7 News, todas as pessoas que acompanham as notícias do Fishing News, né? Abençoa todos aqueles que estão por trás de tudo isso, né? Que estão nos bastidores preparando essas notícias também. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado pela tua mensagem. Fortaleça a nossa fé em Ti. Nos torne pessoas realmente realistas e pessoas com fé, pessoas que tenham fé, pessoas que estão aqui na sociedade para melhorar o mundo ao seu redor, ao nosso redor. Cuida de nós agora e sempre, pelos méritos de Cristo Jesus, nós te pedimos e desde já manifestamos a nossa gratidão. Amém. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então as notícias do dia. Gente, Cuiabá tá calorzinho hoje, né? Não pensa que... Agora são 6 horas e 6 minutos aqui em Cuiabá. Não pensa que o Cuiabá tá fresquinho aí, como em Curitiba, né? Como lá em São Paulo. Agora, nesse momento, nós estamos aqui em Cuiabá, nesse dia 9 de outubro, nesta quinta-feira, em 24 graus centígrados, né? Hoje a maioria do dia vai ser nublado, a altitude de temperatura hoje aqui em Cuiabá, a alta vai ser de 34 graus, e a mínima, a máxima 34 e a mínima de 24 graus, que é o que está fazendo agora, né? Então nós temos aqui a previsão do tempo completa, está nos dizendo o seguinte: nós teremos uma sensação térmica de 23 graus nesse momento, né? Estamos tendo agora. Hoje o vento está a 7 km por hora, umidade 59%, né? Quando normal seria até 60% de umidade relativa do ar, né? A maioria do tempo agora está nublado em Cuiabá, o céu está predominantemente ensolarado, a máxima será de 34 graus hoje, tá? 34 graus, então não será muito quente, porém não frio também, né? 34 graus também já é considerado calor, tá bom? Um abraço pessoal de Jangada, de Água Fria, Campo Verde, Barão de Melgaço, Poconé. Eu tenho uma parente lá em Água Fria, né? Que é a viúva, a viúva do meu falecido irmão, né, o Oswaldo, que é Vanilza. Um abraço, Vanilza, que seus empreendimentos aí, seu restaurante, né, sua pousada seja maravilhosa, né, você tenha bastante sucesso aí em Água Fria, né, você e meus sobrinhos, né, o Tony, a Fernanda, né, que são filhos do Oswaldo, meu falecido irmão, né, meus sobrinhos. Deus abençoe vocês, tá bom? Que vivam felizes, satisfeitos e com fé em Deus sempre. Sempre fé, né? Andar com fé é bom, é muito bom andar com fé. Um abraço pessoal de Jangada, o melhor pastel da região é em Jangada. O melhor pastel, os melhores pastéis, né? Rosário Oeste, Barra do Bugres, Primavera do Leste, Jaciara, um abraço para esse povo. Um abraço para o povo de Rondonópolis, ô cidade linda Rondonópolis. Barão de Melgaço, Poconé, Cáceres, Vila Paredão, Novo São Joaquim, Planalto da Serra, o pessoal da Guia, da minha querida Chapada dos Guimarães, a minha querida Santo Antônio de Leverger, toda a região de Santo Antônio de Leverger, Morrinhos e tudo mais, né? Toda essa região aí. Um abraço para todos vocês, né? Que maravilha nós estarmos em Mato Grosso. Mato Grosso ainda é um paraíso, apesar de toda a destruição, né, para plantação disso, plantação daquilo, destruição da natureza para criar gado, para não sei o quê, para não sei o quê. Mato Grosso, para quem não sabe, é um dos estados mais ricos do Brasil, se não for o mais rico, tá? Porque aqui é a terra do agronegócio, então agricultura
E pecuária é aqui em Mato Grosso mesmo. É muito gado e muita plantação de soja, muita plantação de milho, plantação de algodão para vender para o mundo. E para plantar tudo isso aí tiveram que derrubar a floresta, derrubar o cerrado, né? Tirar e para plantar, né? Senão, e aí, o que acontece? A gente pega essa produção toda e vende para o exterior, vende a preço de banana para o exterior, e aqui a gente compra caro, tudo isso aqui, compra soja caro, óleo de soja caro, soja caro, algodão, tecido, né, roupas caras, tudo caro, tá? E vende a preço de banana em dólar lá para o exterior. E é assim, e às custas de quê? Da natureza, porque a natureza é destruída, né, para a plantação de tudo isso aí. Por isso que é conhecido como estado do agronegócio, tá vendo? Não o estado o amor fraternal, né? Não é você, Mato Grosso é o estado do amor fraternal. Não é. Mato Grosso é o estado do agronegócio. Não é o estado do amor fraternal. O amor fraternal é Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Dizem que é, né? Não conheço. Mas dizem que é. Um abraço para todo mundo aí. Sorriso, Sinop, né? Lá na pontinha do chifre, lá no estado de Mato Grosso, lá, eu não sei como que é o nome lá. Aqui não fala, né? Não é Nova Mutum, não é, né? Nova Campo Novo do Parecis, não é. Mas um abraço pro pessoal daí, né? Boa Esperança do Norte, Santa Joana d'Arc, Salto da Alegria, Tangará da Serra, São José do Couto, Gaúcha do Norte, pessoal lá de Juína, né? Tem Juara, tem Juína, tem Porto dos Gaúchos. Eu morei em Porto dos Gaúchos um ano, quase um ano, né? Um ano letivo, né? Eu fui professor lá em Porto dos Gaúchos há muitos anos atrás. Minha filha tinha só 1 ano de idade, hoje minha filha tem 32 anos de idade, há 31 anos atrás. Eu morei lá em Porto dos Gaúchos. Inclusive em Porto dos Gaúchos hoje está fazendo nesse momento 26 graus, tá? Porto dos Gaúchos. É Gaúcha do Norte que está fazendo 26 graus. Porto dos Gaúchos não sei. Mas deve estar mais fresquinho lá, né? Lá perto também tem muita plantação de soja. Lá na época tinha muita plantação de látex, né? Seringueira, né? Os seringueiros, na época eu estava morando, eu comprei uma bicicleta e eu coloquei na bicicleta aquela farol, né? E quem comprava farol para bicicleta para andar à noite eram os seringueiros. Aí quando eu ia voltando da escola na noite, né? Eu lecionava à noite, voltando para casa, o pessoal me encontrava na avenida principal lá de Porto dos Gaúchos e falava: "Ei, seringueiro, professor seringueiro", porque era costume na época da exploração da seringa lá, os seringueiros andar com bicicletas com farol, né? Mas eu tenho saudade daquela época, um povo muito bom, o povo de Porto dos Gaúchos, né? Dandão, o pessoal aí, um abraço aí para todos vocês, Edmilson, né? Família do Edmilson, enfim, um monte de gente ali que eram pessoas maravilhosas. Mas vamos às notícias de hoje. Vamos voltar aí às notícias de hoje, tá? Já falamos um pouquinho aqui do clima da região, né, do clima-tempo aqui da região. A gente vai voltar aqui agora às notícias do dia, né? Vamos lá, vamos voltar. Voltemos-nos para as notícias do dia, do site Fishing News, né? Nós temos a notícia desse dia 9, né? 9 de outubro de 2025. Hoje é uma quinta-feira. E as datas comemorativas de hoje. Hoje é o dia do açougueiro. Dia do açougueiro. O cara que vende carne aí, né? Que trabalha com carne bovina, suína, etc. Dia do atletismo. Os atletas devem estar muito felizes hoje. Porque hoje é o dia do atletismo. Dia do profissional de consórcio, quem vende consórcio. Tá aí uma boa maneira de você adquirir bens, né? Fazendo um consórcio, né? Você não tem muito dinheiro, aí você vai lá, faz um consórcio, vai todo mês pagando uma certa quantia, uma quantia módica, né? Que você pode pagar, e de repente você adquire sua casa, seu carro, né? Seus móveis, e assim vai, né? O consórcio é uma boa opção, né? Para quem quer investir. É o dia dos eventos curiosos. Eventos curiosos.
Como assim, eventos curiosos? Dia Mundial da Visão, né? Então, o pessoal que trabalha com visão, tratamento dos olhos, etc., é o dia de vocês. E o Dia Mundial dos Correios, né? Desde a época do Império dos Assírios, né? Tem a história dos Correios, né? Eles viajavam e mandavam suas cartas e tudo mais, comunicação do imperador, né? Pelas vias, iam de sinetes, cavalgando, levando notícias, os Correios, Mundial dos Correios. Então tem uma história interessante dos Correios aí. Quem quiser pesquisar, vai no tio Google, que te dá toda a informação. Lá em São Paulo, a mínima será de 13 graus, a máxima de 18 graus. O dólar comercial hoje está em baixa de 0,12%. O dólar comercial está custando R$ 5,34. O euro está em baixa de 0,29%. O euro está custando R$ 6,21. Os pontos da Ibovespa hoje em alta de 0,56%, está custando 142.145 pontos. Bitcoin em alta também de 1,06%. Um Bitcoin está custando R$ 658.451,14. IPCA em baixa de 0,11%, mantido desde agosto de 2025, esse IPCA de 0,11%. A taxa Selic se mantém em 15% em alta desde o dia 18 de setembro de 2025, determinado aí pelo Banco Central Brasileiro. A grama do ouro está custando R$ 694,89. Portanto, a grama do ouro está em alta. Quem tem ouro está bem, né? Colabore aí com o site Fishing News, notícias do dia, no Pix, na chave Pix 41, que é o DDD, 41 996460100. Vou repetir, DDD 41 996460100. Também é o número de WhatsApp aí do Fishing News, ok? Entre em comunicação aí com o Paulo Vieira, né? Com o Roberto, melhor dizendo, Roberto Vieira, por esse número. Vamos às notícias nacionais. O que se tem de última notícia? Navio do Irã, sancionado pelo governo dos Estados Unidos, atraca em Santa Catarina. Ó, navio do Irã, sancionado, olha a provocação aí aos norte-americanos. O governo Lula permite que navio do Irã, sancionado pelo governo dos Estados Unidos, atraque em Santa Catarina. O governo do estado confirmou a informação. A chegada ocorreu no sábado passado, aí, dia 4, e o desembarque da carga foi concluído nesta quarta-feira, dia 8. O navio trouxe ao estado de Santa Catarina 60 mil toneladas de ureia granulada, destinada à fabricação de fertilizantes, no valor de 24 milhões de dólares, 24 milhões e 400 mil dólares, tá? 24 milhões de dólares é dinheiro pra caramba, velho. Cerca de 130 milhões e 600 mil reais, né? É equivalente em reais. A empresa fornecedora da carga, a Pardis Petrochemical, também consta na lista de sanções dos Estados Unidos. Essa é uma empresa sancionada pelos Estados Unidos da América. Mas eu não vou ficar aqui beijando a mão de tio Trump, não. Né? O Brasil tem a sua soberania. O Brasil tem a sua soberania. Câmara dos Deputados derruba a medida provisória 1303/25. Essa medida provisória é considerada fundamental pelo governo Lula para fechar as contas do próximo ano, que não vai fechar. Na verdade é essa, né? No próximo ano. O governo está gastando mais do que arrecada. A verdade é essa. E o governo não quis fazer, não quis rever essa posição de gastança, né? Esse governo está destruindo o Brasil. A verdade é essa, que esse atual governo, né, essa atual legislatura, essa atual governança do Brasil está destruindo a economia brasileira. Está péssimo esse governo. E ainda se faz pesquisas mentirosas
dizendo que o governo está sendo bem aceito pelo povo. Só se o povo for otário, né? Só se quem está sendo cobrado dos impostos e tudo mais for otário e não está percebendo isso. O governo está te roubando. Hoje mesmo ele vai te roubar. Vamos lá. Vamos continuar. União Brasil inicia o processo de expulsão do ministro Celso Sabino. Não vamos votar na notícia anterior. Vamos votar. Câmara dos Deputados derruba a medida provisória 1303/25, considerada fundamental pelo governo Lula para fechar as contas do próximo ano. Os parlamentares não chegaram a analisar o mérito da proposta, pois aprovaram um requerimento de retirada de pauta. Foram 251 votos pela retirada de pauta e 193 contra. Como o texto perdeu a validade às 23 horas e 59 minutos desta noite, a medida provisória não será analisada pelo Senado. Está vendo aí a crise, né? União Brasil inicia processo de expulsão do ministro Celso Sabino. O parlamentar que pertencia à sigla União Brasil, que ocupa o cargo de ministro do Turismo no governo Lula, não atendeu ao prazo estabelecido pelo partido para deixar o executivo. O relator do caso, o deputado Fábio Chiochetti, confirmou que a sigla decidiu pelo processo de expulsão e perda do diretório do Paraná. Ele era diretor do partido lá no Paraná, então, ou presidente do partido, sei lá, né? Ele acabou perdendo tudo isso aí. Agora vai para o PT, meu querido. Celso Sabino vai para o PT, né? Vai para o PT. Partido do Lula, do seu chefe. PP afasta Fufuca. Quem é Fufuca? Por desobediência após ministro declarar apoio a Lula. A Executiva Nacional do PP decidiu, nesta quarta-feira, dia 8, afastar o ministro André Fufuca do partido por se recusar a deixar o Ministério do Esporte e reforçar o apoio ao presidente Lula. Em meados do mês passado, o partido deu um ultimato ao político para deixar o governo. Vai pro PT, Fufuca. Vai pro PT, meu querido. Vai apoiar Lula lá. Puxa saco. Vai puxar o saco. Você é ministro, né? Você pode fazer isso. Câmara aprova projeto de Sérgio Moro que criminaliza ataques planejados contra agentes públicos. Nova legislação endurece o combate ao crime organizado e fortalece a rede de proteção para autoridades que atuam na repressão a facções criminosas em todo o país. Isso é uma proteção maior aos agentes, né, públicos que lutam contra o crime organizado. Então, proteção para os policiais federais, por exemplo, né, agentes públicos. Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara aprova suspensão de ação contra o deputado Gustavo Gayer no STF. O parlamentar publicou um vídeo em 2023 em que critica o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Graças a Deus que esse homem saiu. Rodrigo Pacheco e o atual presidente da mesma casa, senador Davi Alcolumbre, por não pautarem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A matéria vai agora ao plenário da casa. Você acha que se eles estão com o rabo preso com o ministro Alexandre de Moraes, eles vão pautar? Não vão pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, gente. Eles têm rabo preso, né, na justiça. Seria um escândalo se tudo fosse revelado, se fizesse um dossiê, né, e tudo fosse revelado, o quanto que eles ganham para manter esse atual staff do Brasil lá. Então o presidente do Senado não vai pautar impeachment de nenhum cidadão que está lá no Supremo Tribunal Federal. Porque foram eles mesmos que deram nuance para que esses cidadãos, quando foram indicados pelo presidente em vigência, colocassem esses advogados lá, né? Para mim não deveria ser advogado que deveria ser indicado, mas juiz de carreira, tá? Um juiz que já passou por diversos concursos e comprovadamente já provou através de artigos, periódicos e livros lançados, pessoas que já têm uma tarimba nas universidades, professores de universidades, caras que já passaram em vários concursos para juiz ou para que é desembargador também. Só esses aí com notável experiência e sapiência jurídica que deveria ser indicado para juiz do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Não por política, mas por competência e meritocracia. Relator pede arquivamento de processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Então o relator pediu que arquivasse esse processo de cassação
do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Para o relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, a atuação de Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras não constitui infração ética. Mas já está na hora dele acabar a licença dele e ele voltar ao Brasil, né? Você não acha? Ele é do PL, se não me engano. Então está na hora do deputado Eduardo Bolsonaro voltar para sua terra natal. Ele não é americano, apesar de falar muito bem o inglês, né? Mas tem muito sotaque ainda, né? Como todo mundo que vai dentro do país tem sotaque. Mas seria bom que ele voltasse para o Brasil, né? E continuasse exercendo lá o que o povo lhe deu, né? A sua competência como deputado federal. E lutasse aqui no Brasil em favor do pai dele, em favor da direita, né? Porque ele é ultradireita, né? Deputado da ultradireita, e trabalhasse aqui no Brasil. E não fora do Brasil. E não fora do Brasil. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Eu acho muito errado o deputado sair daqui para fazer intriga no outro país, seja Estados Unidos, Grã-Bretanha, França. O brasileiro não deve falar mal do Brasil lá fora. Pelo contrário, quando falarem mal do Brasil lá fora, ele tem que defender o Brasil. Não falar mal, falar bem. Se você é brasileiro, você tem no mínimo falar bem da sua terra, em qualquer lugar que você está. E dar um bom testemunho lá. Um bom testemunho. Porque todos os países têm problemas. Os Estados Unidos é um país que tem mais problema no mundo, é os Estados Unidos da América. O presidente dos Estados Unidos da América é um problema, ele está causando problema econômico no mundo todo, com as suas taxações, com seus tarifaços, né? No entanto, eu não vejo nenhum americano falando mal dos Estados Unidos, nem aqui nem lá. Eu não vejo. O americano sempre fala mal, sempre fala bem dos Estados Unidos. Até diz um ditado no meio deles lá, eu sou um americano. Eu posso, quer dizer, I American. I am American. I am American. I can. Aí eles pegam lá I e the American can. I can. Eu posso. Eu sou americano, eu posso. Então eles têm uma autoestima muito grande em relação a ser norte-americano. E o Brasil também tem que exercitar essa autoestima. Eu sou brasileiro. E nós somos um país forte, poderoso, rico. E nós temos que tirar do Brasil todos os entraves para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Está na nossa bandeira a ordem e progresso. Então nós temos que fazer o Brasil ter ordenamento para o progresso. E essa batalha tem que acontecer aqui, no nosso quinhão natal, no nosso território. Nós temos que lutar aqui dentro do Brasil. A luta tem que ser aqui. Nem que seja uma luta civil, mas que seja uma luta nossa aqui, no Brasil. Não lá fora. Não lá fora. Nós temos que resolver nossos problemas internos aqui no Brasil. E não levar nossos problemas para os outros resolverem. Eu acho que isso é covardia. É falta de heroísmo. É falta, na verdade, que eu penso assim, de patriotismo. Você tem que ser patriota na terra onde você nasceu, no seu quinhão natal. E representar, quando for lá para fora, representar bem o Brasil lá fora. É assim que eu penso. Vamos lá, gente. Comissão de Constituição e Justiça, eu já falei, né? Essa ideia da relação ao Gustavo Gaia lá, né? E relator pede arquivamento do processo, já falei do Eduardo Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu nesta quarta-feira, dia 8, o julgamento sobre a legalidade do projeto de construção da ferrovia, né? Nova ferrovia que ligará Sinop, no norte de Mato Grosso, a Itaituba, no Pará, Porto de Itaituba, no Pará. Após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino pediu vista do processo. Não há data para a retomada do caso. Esse Flávio Dino sempre atravancando as coisas. Será que ele não tem competência para ter, no mínimo, um curso de leitura dinâmica? Como é que o cara é indicado para o Supremo Tribunal Federal e ele não ter leitura dinâmica? Ele poderia ter lido todo esse processo, em vez de pedir vistas, leia. Faça uma leitura dinâmica e vê os prós, os contras, o que é a favor do Brasil, né? Então, se é a favor do Brasil a ferrogrão, cara, não pede vistas, aprova. Dê o seu voto a favor. Por isso que eu faço esse negócio de você ficar indicando gente incompetente para o Supremo Tribunal Federal. Você não pode botar qualquer um lá. O cara, no mínimo, tem que ter exercido, o juiz tem que ser juiz,
passado em concursos federais para juiz de carreira, juiz federais, entendeu? E ter notável saber jurídico. Coisa que já foi comprovado que esse tal de Dino não tem. Não tem, gente. Pelo amor de Deus, quem que indicou esse cara para Supremo Tribunal Federal, para ser juiz lá? Ele não tem competência para isso. Mas aí, a gente fica na mão de um cara desse e o que, que vai acontecer no Brasil? O Brasil, em vez de progredir, ele fica estagnado, ele fica parado, ele não vai para frente. O Brasil precisa de progresso, gente. Entendam, senhores autoridades que estão aí exercendo cargos públicos, confiados pelo povo brasileiro. O Brasil precisa progredir. Chega de estagnação. Nós queremos ser país de primeiro mundo? Queremos. Então vamos progredir. Não atravanquem autoridades o progresso da nação. Não travem o Brasil. Não paralisem o Brasil. Faça o Brasil crescer. Pelo amor do Santo Padre. Vamos lá. Continuemos. Então esse sujeito aí foi lá e travou, disse que pediu vistas. Justiça Federal autoriza curso de medicina exclusivo para o MST na Universidade Federal de Pernambuco. O edital para o curso havia sido suspenso no início desse mês. Eu quero saber por quê, né? Por que foi suspenso, né? É um curso de medicina, gente. Aqui, ó. O edital para o curso havia sido suspenso no início deste mês, mas voltou a ser autorizado em decisão liminar nesta terça-feira, dia 7. A página oficial do MST comemorou a decisão como histórica. Eu sou a favor, sim, tá? Que pessoas pobres, pessoas sem condições financeiras façam curso de medicina. Assim como ele deveria fazer o curso de Direito, assim como ele deveria fazer o curso de Jornalismo, assim como ele deveria fazer o curso de História, de Filosofia, de qualquer outra matéria, de Ciência, de Biologia, de Química, de Física, de Matemática, qualquer curso. Por que que tem que elitizar? Só a elite que pode ser médico, ou médica. Só a gente da elite que pode ser advogado, advogada. Só da elite que pode ser engenheiro ou engenheira. Se a pessoa tem mérito, se ela é competente, se ela passou, se ela estudou, se ela aprendeu, por que ela não tem condições de fazer o curso de medicina, gente? Aonde que está a cabeça de certas pessoas, autoridades lá, que impedem o Brasil de crescer, de progredir? Tem até uma piada que diz o seguinte, que Deus estava criando o mundo, e aí criou uns países. Aqui nos Estados Unidos vai ter furacão, né? Vai ter ventanias, tempestades fortes, tal. Aqui na Europa vai ter muita guerra, tem muita guerra aqui na Europa, né? Os povos não se entendem, os irmãos não se entendem, um fica brigando com o outro, atravessando as fronteiras e provocando com drones, né, Putin? Aqui na Ásia, muita guerra também, irmão contra irmão, porque ali é Ismael contra Jacó, né? Contra os descendentes ali, os descendentes tudo de Abraão, né? Ibrahim, tal. Né? Na África, deserto do Saara, né? Fome, também guerra, né? Apesar de ser um paraíso na terra com muita fauna, né? Muitos animais, tal. Mas tem lá muitos problemas. E aí o Brasil, aí o anjo viu o Brasil, não, paraíso, né? Cachoeiras, rios, riachos, muita Amazônia, né? A floresta aqui perto da Atlântica, na Mata Atlântica, o sul lindo, maravilhoso, Mato Grosso lindo, paraíso, cachoeiras, rios, riachos, povos indígenas, tal. Aí o anjo chegou e falou assim para Deus: o senhor não está sendo injusto, não? Nos Estados Unidos, furacão, né? No Caribe, furacão, né? Apesar das praias lindas, mas um clima ruim, né? Europa, guerra, África, deserto, guerra, o Oriente Médio também, né? Guerra, deserto, e o Brasil, todo paraíso lindo, tem de tudo, minério, floresta, terra boa para plantar de tudo, então. Você não está sendo injusto, não? Aí Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, é que você não sabe, né? O povinho que eu vou colocar para morar ali.
Diz que o maior problema do Brasil é o brasileiro. E não é? Principalmente as autoridades, né? Os ditos, entre aspas, políticos. Vamos lá, Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho desiste de sala VIP, com dinheiro público no aeroporto de Brasília. Eles tinham uma sala VIP no aeroporto de Brasília, gente, ó. E dinheiro público bancando tudo isso. O projeto avaliado em 1 milhão, sempre em torno de 1 milhão, né? Você já viu? Sempre acima de 1 milhão. 1.500.000 criaria uma área exclusiva para os 27 ministros, que contariam também com o transporte direto até os aviões. O próprio presidente do TST, Vieira de Mello Filho, anunciou o fim do negócio pela corte. Gente, que bravata é essa? Vocês se consideram reis do mundo, né? Para terem sala VIP, very important person, né? Pessoas muito importantes. Faça-me o favor, cara. Se você estivesse lá na Noruega, nos países onde política é tratada de maneira séria, vocês não agiriam assim aqui no Brasil. É uma vergonha o que acontece aqui no Brasil, gente. Político tinha que andar de bicicleta, como acontece na Noruega, como acontece lá em Amsterdã, na Holanda. Político tinha que ganhar um salário igual a qualquer trabalhador. Por que político tem que ganhar mais aqui? E sempre estão legislando em causa própria para aumentar o salário deles. Isso é uma vergonha. Um monte de ladrão, bandido, que legislam sempre em causa própria. Político no Brasil é uma vergonha. Vergonha a política aqui. E nós tínhamos nas urnas consertar isso, o povo brasileiro. Nós tínhamos que nas urnas consertar isso aí. Se 60% ou 70% do povo brasileiro no dia das eleições não forem votar, a eleição é anulada. Sabia? Pela lei é anulada. Mais de 70% dos votantes, eleitores, não forem votar como protesto pelos candidatos que estão por aí. Esses partidos nojentos. Para começar, tinha que acabar com esse monte de partido que tem. Devia ser só 2 ou no máximo 3 partidos. Um partido de centro, um partido de direita e outro partido de esquerda. Só 3 partidos e acabou. Por que essa montanhada de partidos políticos no Brasil? Uma vergonha isso aí, gente. Para manter a boemia, a mordomia desses bandidos que estão no poder atualmente. E muitos deles financiados com dinheiro do tráfico de droga, do crime organizado. Esses deputados aí, senadores, e seus puxa-sacos ao redor, né? Os seus aspones ao redor, só roubando, tirando do povo. É por isso que a taxação no Brasil, que o imposto do Brasil é altíssimo. Você trabalha 4 meses, cerca de 4 meses aqui, só para pagar essas mordomias desses canalhas. É uma vergonha o Brasil. Tá? Pelo amor de Deus. Polícia Federal investiga cimetanol. Olha só a investigação séria aqui, ó. Polícia Federal investiga se metanol abandonado por criminosos é usado para adulterar bebidas. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, muitos caminhões e tanques com a substância tóxica foram deixados para trás após a operação contra a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis. Tá por trás, esse metanol que foi colocado nas bebidas foi colocado de maneira proposital. Tá? Tem gente psicopata, muitos psicopatas. Lógico, eu acho que todo cara que pertence ao crime organizado é psicopata. Porque o cara, para desejar a morte do outro, o bem-estar de um outro semelhante seu, só pode ser o quê? Psicopata. Psicopata. Porque um cara que vem dar uma facada em você, dá um tiro em você, dá um soco no meio da sua boca para tirar os seus dentes, ele é o quê? Ele é psicopata. Porque um ser humano normal, inteligente, jamais faria isso. Com um idoso, com uma criança, com uma mulher. Então, mulheres, agora eu vou falar para as mulheres aí, feminicídio, assunto, feminicídio. Cara, não vai namorando, não vai dando o seu corpo para qualquer um cara que aparece. Você sabe lá que você está dando para um psicopata? Aí você firma um relacionamento com ele. O cara vai te matar, o cara vai começar a te bater, te agredir, né, psicologicamente, aí depois fisicamente, e depois até tirar a sua vida. Então não é com qualquer um que você vai, não. Primeiro, amizade. Conheça o cara pela amizade. A primeira coisa mais certa no mundo é você, antes de começar a namorar com uma pessoa, ser amigo dela.
para conhecê-la no dia a dia, nas diversas circunstâncias. Depois você pede ela em namoro. Aí vai namorando para conhecer mais ela, a família dela, quem ela é, de fato quem ela é. Depois vem o noivado. Noivado para preparar o enxoval do casamento. E depois, só depois disso o casamento. E ainda mesmo assim, muitas vezes você não conhece direito a pessoa. Aí tem gente que no mesmo dia que encontra já vai pro motel, já se firma um relacionamento. Ah, aí você está trazendo sobre o quê? O quê? Maldição. Ali está desobedecendo a lei de Deus que diz não adulterarás, não fornicarás, não adulterarás. Você está trazendo sobre si a morte, sobre a maldição. Então muitas mulheres são culpadas pela sua própria morte, sabia? Porque se relacionam com esses bandidos aí, com esses psicopatas aí. Porque um cara que bate em mulher, um cara que mata a mulher, um cara que dá um tiro, que dá uma facada na mulher é psicopata. Ou é psicopata, ou está precisando de tratamento psicológico. Ou está sofrendo de alguma doença aí mental e precisa de ajuda. Ou emocional, ou mental, ou crise existencial, sei lá o que é. Mas precisa de ajuda. Tem que ir um psicólogo, um psiquiatra. Precisa de ajuda. É isso que acontece. Por que acontece tanto feminicídio no Brasil? A Mato Grosso, que é o estado que eu estou, é o estado recorde no Brasil, campeão no Brasil de feminicídio. Porque aqui se bebe muita canjimbrina aqui no Mato Grosso. O índice aqui, por causa do calor, né? Ah, vamos refrescar. Em vez de refrescar com uma água gelada ou com água de coco e tudo mais, geladinho, um coco geladinho, ele vai lá, entra na cachaça. E aí a consequência é que ele vai, chega em casa, briga com a mulher, mata um cachorro, bate no filho. Uma estupidez generalizada. É isso que a canjimbrina provoca no ser humano. Vamos lá. Continuemos aqui. Polícia Federal deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças. Foi a operação que eu falei ontem, né? Forças policiais de 15 estados e do Distrito Federal cumpriram 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva. Só amanhã que a gente vai saber, então, né, quantas pessoas foram presas que são consideradas pedófilos, né? Pedófilos e abusadores, né? A poupança tem retirada líquida de 15 bilhões. Uma retirada líquida de 15 bilhões em setembro. Então o pessoal está precisando de grana. Esse é resultado da crise econômica que nós vivemos no Brasil atualmente. 15 bilhões em setembro. Rendimentos acreditados nas contas somam 6 bilhões e 400 milhões, diz Banco Central. Coisa tá feia, tá feia. Mais feia que apanhar no escuro. Ciência e tecnologia, né? Apaga a luz e bate no cara. Você não sabe nem quem bateu no você, né? Ciência e tecnologia. iFood sofre ataque coordenado de espionagem corporativa por engenharia social. Tem que descobrir quem que está por trás disso aí. Funcionários da companhia teriam recebido mais de 170 mensagens nos últimos meses, supostamente enviadas por consultorias nacionais e internacionais. Os principais destinatários eram executivos das áreas de negócio, tecnologia e comercial do iFood. Gente, isso é espionagem internacional. Isso aí não está só no Brasil, tá no exterior também. Espionagem, tá? Espionagem empresarial, isso aí, ó. É crime. Tem que descobrir aí através dos hackers quem que está mandando essas mensagens aí, né? Tem que contratar um bom hacker e descobrir a origem de tudo isso aí. Às vezes é uma criança, um adolescente que lá por trás do que ele descobriu, um expert, né? E descobriu como fazer e está ameaçando. Às vezes né? Pode ser. Mas então vamos atrás. Contrate um hacker para chegar até da onde está vindo essas ameaças. Se é do crime organizado, porque pode ser do crime organizado, né? Esses psicopatas que existem por aí, que são os aquelas pessoas que falam mal de você pela rede social. Os haters, né? Estudo sugere que naufrágio no Endurance foi como historiadores pensam. Quando o explorador polar Ernest Shackleton escreveu essa entrada em seu diário em 27 de outubro de 1915, seus sonhos de chegar à Antártica haviam sido tragicamente destruídos, junto com seu navio, o HMS Endurance.
Pesquisadores identificaram que relatos do explorador Ernest Shackleton podem ser equivocados. Egito reabre tumba de faraó Amenhotep III. Amenhotep. Será que eu pronunciei certo, Rodrigo Silva? Amenhotep III, após mais de 20 anos de restauração. Retomada da visitação ocorre em meio aos preparativos para a inauguração oficial do Grande Museu Egípcio no Cairo, marcada para 1º de novembro. Esportes. Vamos lá, o esporte. Vamos lá. Campeonato Brasileiro Série A. Jogos adiados. 13ª rodada. Mirassol 2, Fluminense 1. Essa é a 13ª rodada. Agora na 14ª rodada, que é o que está atualizado, né? Atlético de Minas Gerais venceu o Sport por 3-1. Que lavada, né? Isso é na Série A, tá? Série B, 31ª rodada. Eu estou muito triste, tá? Por quê? Porque o Cuiabá perdeu do Novo Horizontino em casa. Ontem, aqui na Arena Pantanal, o Cuiabá perdeu. O Novo Horizontino ganhou o Cuiabá por 1-0. Quer dizer, o Cuiabá só está indo pro poço, né? De novo, tá? O Cuiabá não consegue ganhar, impressionante. É empate. Tem que ganhar, gente. Não pode perder, tem que ganhar. Os caras têm que jogar cada partida como se fosse uma decisão. E até agora não contrataram um psicólogo, uma psicóloga, né? Ou um treinador que tenha psicologia também, né? Além de educação física, ele tem a psicologia também, faz faculdade de psicologia, para botar na cabeça desses caras aí, né, que ele precisa ter o espírito vencedor. Cada disputa, cada bola é como se fosse a última disputa, a última bola da sua vida. O espírito vencedor é esse. Cada ato, cada momento é um ato decisivo, é decisão, não pode perder. Em casa perdeu para o Novo Horizontino. Faltou competência de todos para vencer. Não dá. O Cuiabá não vai subir para a 1ª divisão novamente se a mentalidade desses jogadores não for trocada, não for mudada. Dos jogadores e do técnico, da comissão técnica todinha. Tá? Se a mentalidade deles não mudarem, eles não vão vencer. E vai ficar na 2ª divisão. Tá? Não vamos ver o Flamengo, o Corinthians, né? O Palmeiras, os grandes times do Brasil, Cruzeiro, etc., jogando aqui na Arena Pantanal. Não vamos ver ano que vem. Porque com um time que não tem mentalidade de vencedor, não tem como ter isso aí. Não tem como ir para a 1ª divisão novamente. Tá um vexame Cuiabá. Representando mal Cuiabá, esses caras que estão lá. Perder na Arena Pantanal, na sua casa, no seu território, no território que você conhece muito bem. Faça-me o favor. O Operário do Paraná perdeu também em casa, né? Por 4-1 para o Atlético Clube. Olha que vexame que o Operário deu lá no Paraná, né? Sua casa lá, perdeu. 4-1 para o Atlético Clube. Ele foi lá, o visitante foi lá e ganhou de 4-1. Goleou ainda o Operário. E o Avaí fez bonito. Contra o Volta Redonda, o Avaí ganhou de 3-0. Volta Redonda saiu do Rio de Janeiro, foi lá para Santa Catarina e o Avaí desceu-lhe a chapa. 3-0 para o Avaí. A América de Minas Gerais ficou no empate com o Vila Nova de Goiás, que é um time forte, né? Ficou 1-1. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Justiça nega pedido do Flamengo e reafirma Sport campeão de 1987. E São Paulo, dono da Taça das Bolinhas. Primeira Vara Civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, julga improcedente ação movida pelo Rubro Negro e destaca que a discussão já foi encerrada em instâncias superiores. Bom, cala a boca, Flamengo, se conforma e vai batalhar pelo seu título aí no Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão esse ano. Porque senão vai baixar o Flamengo também, vai sair fora ali dos 4. E vai perder até a possibilidade de disputar as Libertadores para o ano que vem. Vamos trabalhar, gente. Para de frescura e vamos trabalhar. Com 2 gols de Salah, aquele egípcio, né? Salah, aquele craque egípcio, Egito vence e garante vaga na Copa do Mundo de 2026.
Seleção egípcia bate Djibouti por 3-0 e confirma a primeira posição do grupo A das eliminatórias africanas. Vamos a uma triste notícia aqui, tá? O técnico do Boca Juniors, Miguel Angel Russo, morre aos 69 anos de idade. Né? Um atleta não deveria morrer cedo assim, 69 anos, poderia viver mais, né? O treinador lutava, ele já estava com isso, esse é o grande problema, né? O treinador lutava contra um câncer de próstata. Havia sido internado em casa e estava afastado dos jogos da equipe argentina. O clube se despediu do comandante, deixa uma marca inapagável em nossa instituição. Deve-se dar muito valor, tá, econômico para cientistas que pesquisam uma cura para o câncer. Né? Tem cura, vamos usar essa cura, esse tratamento. Agora, uma coisa, a gente deve evitar certas coisas que a gente come, né, alimentação nossa. Evitar comida com óleo, né, evitar refrigerantes, evitar comer carne demais. O brasileiro come muita carne, tem que parar com isso. Carne produz o câncer, gente. Infelizmente, a notícia verdadeira é essa. Eu sei que muita gente não... Isso não é popular, tá? Porque a verdade nunca é popular. Se você for pai que ama realmente o seu filho, a sua filha, você jamais vai dar refrigerante para o seu filho, para a sua filha. Não vai dar pipoca. Não vai dar para o seu filho passar no pão margarina. Veja por que eu estou falando desses alimentos. Só produz doença, infarto no miocárdio, o refrigerante, a diabetes, carne, essas coisas, muito carne, com muito óleo, produz câncer. Batatinha frita, jamais você deixar seu filho, sua filha comer batatinha frita, cara. Nunca, jamais. Produz câncer, velho. Produz problemas sérios de saúde. Infelizmente, o Miguel Angel Russo, né, com câncer de próstata, acabou falecendo aos 69 anos de idade, técnico argentino lá do Boca Juniors, né? Agora vamos falar um pouquinho de vôlei aí, né? Campeonato de vôlei paulista masculino, tá? Suzano vence SESI Bauru fora de casa por 3-1 e larga na frente na semifinal do Paulista de vôlei masculino. Com grande atuação de Sabino, time da Grande São Paulo fica a uma vitória de mais uma decisão do estadual. O segundo e decisivo jogo para definir quem avança à final será na sexta-feira, dia 10, às 18h30, na Arena Suzano. Em caso de vitória do SESI Bauru, o finalista será decidido no Golden 7. Na outra semifinal, Campinas e São José disputam a classificação. Notícias internacionais. Vamos lá, notícias. O mundo está pegando fogo, né? Política internacional, etc. Rapaz. Vamos lá. A Alemanha, começa lá pela Alemanha. A Alemanha propõe lei para abater drones que violarem espaço aéreo do país. Proposta surgiu após dezenas de voos serem desviados ou cancelados no aeroporto de Munique após avistamento de dispositivos, esses drones aí. Rússia realizará teste nuclear se os Estados Unidos fizerem o mesmo, diz a agência. Diplomata russo afirmou que norte-americanos estavam trabalhando para deixar infraestrutura pronta. Um ameaçando o outro. Eu vou jogar bombinha em você. Não, eu que vou jogar um tracker em você. Eu vou jogar uma bomba de 100. Não, eu vou jogar uma bomba de 200 pra cima da sua cara. Não, eu vou jogar uma de 500 então. Então manda uma de 1000 logo, babá. Uma frescurada, rapaz. Desses dois países aí, Rússia e Estados Unidos. Um bando de general meio que, eu acho que é boiola esses generais aí, russos e americanos. Frescura, velho. E não respeitam o resto do mundo, o planeta Terra, né? Que nem é deles, né? Que nem é deles. Vamos lá. O planeta Terra é de Deus, é de Jesus, né? Agora, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a OSDH, revelou que o ex-ditador sírio Bashar al-Assad foi hospitalizado no mês passado na Rússia e chegou a ficar em estado crítico na UTI devido a um envenenamento, mas teve alta posteriormente.
salvaram o Bashar al-Assad, né? Que foi lá o grande ditador da Síria, né? Durante muito tempo. Congresso dos Deputados da Espanha aprova embargo total de armas a Israel, proposto pelo governo socialista de Pedro Sánchez, em meio à ofensiva dos israelenses contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. O texto consolida juridicamente a suspensão de exportações e importações de materiais de defesa e tecnologias que pudessem ter uso militar em Israel. Tem que ordenar isso aí, líderes mundiais, né? Que bomba é essa que estão mandando para lá? Eles estão comprando armamento aí de tecnologia ultra avançada. Da onde? Dos Estados Unidos da América, do Tony Stark. A indústria bélica dos Estados Unidos rende bilhões de bilhões, tá? A indústria bélica. Ai, Deus, eu sei disso. Eu morei lá, eu sei. Congresso dos Deputados da Espanha. Olha o que os deputados da Espanha resolveram, né? Eles estão de olho em tudo isso aí, né? Nessa questão do armamento lá para o Hamas e também lá para Israel, né? Então eles estão de olho, os espanhóis, né? Esse congresso de deputados aí, e por isso que a Espanha aí é fator de decisão ali na União Europeia, hein? A Espanha está passando por tantas situações, mas ao mesmo tempo os caras que estão lá são bastante inteligentes, eles estão de olho em tudo que está acontecendo. Nessa questão da criação no Estado da Palestina, na situação lá de você acabar com a guerra entre o Hamas e Israel, né? Tem que ficar de olho nisso, Prédio que desabou na Espanha deixa 4 mortos e 3 feridos. Corpos de desaparecidos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Madrid, capital do país. Edifício construído em 1965 passava por reformas. Premier de Macron, olha, Macron está numa crise tremenda lá na França. O povo francês pediram para Macron renunciar ao cargo lá de presidente da França. Premier de Macron confirma a renúncia e diz que substituto será nomeado até sexta-feira, dia 10, né? Amanhã. Sébastien Lecornu fez o anúncio depois que fracassaram as conversas que Macron havia pedido para que o premier negociasse com partidos franceses a formação de um governo provisório. Parece que Macron está querendo desistir também, hein? A impressão que dá é essa aí. Macron, a qualquer momento, pode renunciar também. A vida dele deve estar um inferno, né? Depois que aquele tapa que a mulher dele deu no avião lá, deu um tapa. E também as notícias de que Macron estava tendo um caso com a Janja do Lula, né? Cara, que vergonha que foi pro Lula aí. Janja, sua mulher tá dando pro Macron, aí caiu na rede social, virou uma barbaridade essa querelinha aí. Essas questiúnculas governamentais. Lula em todas as redes sociais foi pintado como corno da vez no mundo. No mundo todo, tá? Corno da vez. Vamos lá! Todo mundo vai ser corno um dia, né? Se não for, vai ser. Governo Meloni relata aumento de casos de antissemitismo na Itália em 2 anos. O país registrou 733 atos de antissemitismo desde 7 de outubro de 2023. Um número que representa um aumento muito acentuado em comparação ao período anterior aos atentados em Israel, informou o ministro do Interior, Matteo Piantedosi. Piantedosi é um nome italiano, né? Matteo Piantedosi. Ele, nesta quarta-feira, dia 8, em discurso na Câmara dos Deputados italiana, né? Grupo terrorista Hamas... Ai, Deus, isso aqui vai acabar um dia. Eu nunca mais vou ler esse nome, se Deus quiser. Grupo terrorista Hamas exige libertação de líder palestino preso por Israel em acordo. Marwan Margotti está preso há mais de 20 anos, mas mantém popularidade entre a população.
Lá da faixa de Gaza. Vai ser o futuro presidente lá da faixa de Gaza ou da Palestina? Não sei, ninguém sabe, né? Mas cada um tem um presidente que merece, né? O Brasil merece Lula, então nós estamos aí, né? Aguenta, coração. Israel intercepta nova flotilha e prepara a deportação de dezenas de ativistas. Os 9 barcos da flotilha da Liberdade, o Thousand Medellins, que navegavam para Gaza com o objetivo de romper o bloqueio de Israel, foram interceptados nesta quarta-feira, dia 8, ontem, em águas internacionais, pela Marinha do país. E seus cerca de 140 participantes foram detidos, confirmou a campanha Rumo a Gaza. Tem uma campanha lá na Itália, ou sei lá, na Europa, chamada Rumo a Gaza. E eles querem levar comida para Gaza. Só que está em zona de guerra, né? Eu não sei quem está inventando isso aí, mas tem gente por trás disso aí, gente poderosíssima, né? Gente que tem muita grana, muito dinheiro, tá bom? Neto de Mandela, saudades de Mandela, né? Mas já foi, né? Não tem mais como reverter isso aí. Neto de Mandela é deportado de Israel após ser detido em flotilha. Mandela estava em embarcação interceptada e foi mantido em uma prisão por quase uma semana. Ai, ai, ai. Tem mais o que fazer. Tem mais coisa o que fazer, gente. A gente precisa progredir o mundo e não torná-lo a barbárie novamente. Para que provocar, se você pode ficar de boa, numa boa, sem provocação e lutando pela paz? Egito convida Trump para estar em possível assinatura de acordo para Gaza. Trump foi convidado para ir para o Egito. O genro dele, segundo notícias, né, informações, já está lá, aliás, já está lá. Agora Trump foi convidado para também estar presente lá, de acordo com Gaza, né? Informações vêm de Gaza. País cedia Egito, né? No caso, cedia negociações entre delegações do Hamas e de Israel sobre cessar fogo no território palestino. E vamos ver o que vai dar. Hoje tem reunião, tem reunião hoje, né? Milhares de jovens de Madagascar lideram revolta contra autoritarismo e corrupção no governo. Milhares de jovens, lá na ilha de Madagascar. O movimento que tomou as ruas, liderado pela chamada Geração Z de Madagascar, começou por causa de cortes constantes de água e energia, mas rapidamente se transformou em uma mobilização nacional contra a corrupção, a pobreza e o autoritarismo do governo do atual presidente Andry Rajoelina, líder do partido Tanora Malagasy Vununa, o TGV, é a sigla do partido, TGV. Enchentes após passagem de tufão deixam pelo menos 4 mortos no Vietnã. Equipes resgataram centenas de famílias de inundações. Deslizamento de terra atinge ônibus na Índia, deixando pelo menos 15 mortos. Uma criança ainda está desaparecida e outras 2 ficaram feridas. Trump anuncia acordo entre Israel e Hamas para a libertação de reféns e cessar fogo. Segundo o trato costurado pelo presidente dos Estados Unidos, todos os sequestrados serão libertados em breve e os israelenses deverão retirar suas tropas até uma linha acordada. Ministro da Defesa do Equador, Giancarlo Lofredo, diz que indígenas tentaram assassinar presidente Noboa. Cerca de 500 manifestantes atacaram a comitiva do chefe do executivo equatoriano, que saiu ileso do incidente na terça-feira, dia 7, de acordo com a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano. Justiça, olha só, vamos lá. Justiça da Argentina condena a 10 anos de prisão o brasileiro Fernando Sabag,
Montiel, de 37 anos, que tentou matar a ex-presidente Cristina Kirchner. Ocorrida em primeiro, essa tentativa de assassinato da Cristina Kirchner aconteceu no dia 1º de setembro de 2022, em Buenos Aires. A sentença foi proferida pela juíza Sabrina Namer, presidente do Tribunal Oral no Criminal Federal, né? Tribunal Oral no Criminal Federal, número 6, que também conta com os magistrados Adrian Greenberg e Inácio Fornari. Eventos históricos. O que aconteceu no mundo no dia 9 de outubro de 1410? A primeira menção conhecida ao relógio astronômico medieval Orloj, localizado em Praga, capital da República Tcheca. Em 1790, um forte terremoto no norte da Argélia causa graves danos e um tsunami no mar Mediterrâneo e mata 3.000 pessoas. Em 1831, criado o Corpo Municipais Permanentes, atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Em 1900, as Ilhas Cook se tornam um território do Reino Unido. 1967, um dia após sua captura, Ernesto Che Guevara, um guerrilheiro marxista, é executado por tentar incitar uma revolução na Bolívia. Execução de Che Guevara, né, no dia 9, né? Cuiabá, aqui está a notícia, a maioria ensolarada, alta de 35 graus, baixa de 24 graus, vento sul de 5 a 15 km por hora, né? Notícias aí do clima de Cuiabá. Então, Che Guevara foi executado no dia 9, né, de outubro de 1967. A acusação estava incitando uma revolução lá na Bolívia. Em 1969, em Chicago, nos Estados Unidos da América, a Guarda Nacional é chamada enquanto as manifestações continuam no julgamento dos 8 de Chicago, acusados pelo governo do país de conspiração, incitação à revolta e outras acusações relacionadas a protestos. Isso é a justiça americana, né? Isso em 1969, tá, pessoal? No final da década de 60 aí. A década que eu nasci em 63. 1980, os anos 80, os anos de ouro aí. 1981, o presidente François Mitterrand, lá da França, abole a pena capital na França. Acabou a pena de morte na França com François Mitterrand. Porque arrancava a cabeça, não tinha guilhotina. Lembra que antigamente lá tinha guilhotina? Coisa lá era feia, meu irmão. Praticou crime e dançou. 1989, em Leipzig, na Alemanha Oriental, 70.000 protestantes exigem a legalização de grupos de oposição e reformas democráticas. Tá? Eu sou totalmente contra você, mas eu te dou o direito de você existir. Tá? Mas não isso quer dizer que eu te apoio. Esse é o direito, né, da contrafação, né? Isso é liberdade de expressão, liberdade de você opinar, de ter sua ideologia, seja ela qual for, né? De ter sua religião, seja ela qual for, de ter a sua opinião, seja ela qual for, né? É o direito que você tem, tá? Todo ser humano é livre e tem direitos, e esses direitos são garantidos, graças a Deus, né? Graças, né? Vamos lá. 1991, o Equador entra na lista dos países da Convenção de Berna para a proteção dos direitos autorais. E em 2006, a Coreia do Norte realiza seu primeiro teste nuclear. O YouTube é comprado pela Google, né? A Google comprou aqui o YouTube, né? Por isso que eu falo, sempre vai consultar no teu Google, porque é daqui do YouTube, né? O YouTube comprou a Google por 1 bilhão e 65 milhões de dólares. E 2009, primeiro impacto lunar do programa robótico de precursores lunares da NASA. A NASA sempre está avançando aí na tecnologia de exploração espacial, né? Bem, gente, essas foram as notícias do dia de hoje, né?
do site Fish News. Siga o site Fish News. Siga-nos também aqui conectados 7 News, né? Nos dê uma ajuda aqui, tá aqui o nosso QR Code, né? Aponte seu celular, né? Lá no QR Code. Manda uma ajudinha pra gente, tá? R$1, R$2, $1 bilhão, né? Vai sonhando, vai sonhando. Um abraço para você, sua família, que Deus abençoe você. Tenha um bom dia, uma boa quinta-feira. Tchau, até o próximo Conectados amanhã, se Deus quiser. Se assim Ele permitir.